Meu cérebro, então, não distingue o que é real e o que é ilusão. E qual é a função dele? Sobreviver. E a gente vê assim, uma crescente divulgação do Mindfulness, né? Até no âmbito empresarial. Será que essa história de meditação resolve mesmo? E hoje o convidado é ele, Pedro Lobo, empreendedor, psicólogo. Através do autoconhecimento, vamos falar a respeito do equilíbrio. Eu tenho que questionar um pensamento e validar. Isso é verdade? Isso não é verdade? Antigamente a pessoa se conhecia por si mesma, não por ver gurus na internet. As pessoas que meditam têm raiva, sentimentos negativos, digamos assim. Não reconheço o evento interno, eu vou estar sempre reagindo ao externo. E aí eu quero controlar o externo ou eu sou a vítima do externo. Fala pessoal, está começando mais um Lamparina Cast Podcast mais humano no Brasil. Eu sou Vitor Mesquita, estou aqui com meu amigo Fábio Gabriel, nós somos os hosts aqui do Lamparina. E hoje eu quero chamar a atenção de vocês para vocês prestarem atenção nesse podcast. Porque a gente vai falar disso, de atenção plena. Como a gente pode fazer para a gente estar presente e a gente conseguir entender o que a gente está vivendo e assim superar o que for preciso. Trouxemos um convidado aqui que vai trazer diversos insights para a gente poder colocar em prática aqui e também refletir na nossa vida. Mas antes de apresentarmos nosso convidado, quero lembrar para você se inscrever no nosso canal, apertar no sininho, já curtir aqui que o episódio de hoje está sensacional. É isso, Vitor Mesquita, mais um episódio super especial no coração deste Brasil, que é Brasília. E hoje o convidado é ele, nascido em Brasília, nascido no mês de maio, um mês tão poderoso como é esse, porque é o dia do meu aniversário também, maio é um mês poderoso. Ele, Pedro Lobo, além de empreendedor, psicólogo, através do autoconhecimento, vamos falar a respeito do equilíbrio e também do alto desempenho dos grandes esportistas. Eu estou aqui com ele, Pedro Lobo. Bem-vindo ao Lamparina Cast. Pô, gente, obrigado pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai escutar a gente aí. Muito feliz com esse convite e a oportunidade, né, da gente bater um papo, se conhecer e explicar um pouquinho o que é isso, né? O que é mindset, o que é a performance, o que é saúde, dentro dessa viagem toda que foi esse navegar todo que eu tive em vários campos, né? Ô Pedro, o que é mindset? Então, o mindfulness, muita gente traz como atenção plena, como Sim. vocês acabaram de trazer. Uhum. É uma tradução muito usada, mas eu discordo. A atenção é necessária, né? A gente precisa desenvolver a atenção para meditar, mas meditar não é só estar atento. Então, mindfulness eu gosto de trazer como 3 verbos: perceber, reconhecer e como eu vou agir a partir de agora, reconhecendo e percebendo. Então, mindfulness é um estado de consciência, discernimento e clareza. Então, mindfulness é consciência, discernimento e clareza. A meditação vai entrar como um instrumento para que eu possa despertar essa consciência e essa clareza. E, ao mesmo tempo, a meditação em si, o fenômeno da meditação, é uma loucura, é um estado que acontece. Então, a gente se perde muito nisso na meditação. As pessoas acham que meditar é prestar atenção, meditar é focar. Então, eu costumo dizer, todas as meditações estão fadadas ao insucesso. Porque meditar não é só prestar atenção. Meditar é um estado de unidade, de presença, de consciência que acontece em determinado momento da prática. E é essa que se torna a nossa paixão. Como chegar a esse estado novamente? Agora, mindfulness começa um processo. Eu estou mindfulness com vocês. Eu estou consciente de onde eu estou, do que eu estou sentindo agora, do que eu estou pensando, do meu coração palpitando, começando esse podcast todo, esse papo que a gente está começando. Então, eu tenho clareza do que está acontecendo comigo. E como eu vou agir a partir de agora com essa consciência e clareza. Interessante. E o que você, na verdade, as pessoas hoje no mundo, há uma crescente corrente dos coaches, né? Uhum. E, na verdade, se vulgarizou essa palavra coach. Sim. Certo? Tudo que... O próprio mindfulness, muitos anos atrás, há 10 anos atrás, teve um texto, o cara colocou assim, Mac Mindfulness.
né? Botando e brincando com mindfulness fast food. Se você for agora, tem aí o tal Assassino Zen. É uma série que ele usa do mindfulness para estar presente. E aí você vê a distorção do que é também estar presente, estar atento. Então, tudo, né? O coaching, tem gente fazendo um trabalho muito sério, muito profissional, mas vulgarizou também a palavra. Qualquer pessoa agora é coach. Você faz um curso de final de semana, você vira coaching. Você faz um curso de final de semana, você vira instrutor de mindfulness. Né? Eu tenho 26 anos praticando a meditação, 15 anos me formando, me certificando em mindfulness, participo de mentorias com mentores, tenho pela Universidade de San Diego a obrigação de todo ano fazer um retiro de pelo menos 5 dias de silêncio para continuar como mentor da universidade. Então, assim, não é do dia para o outro. Né? Você mesmo, é faixa preta de jiu-jitsu. Sim. Não foi do dia para o outro. É uma jornada. É uma jornada. Então, a gente tem que entender a jornada, o processo para a gente se tornar... Hoje, eu me considero um profissional completo e, ao mesmo tempo, incompleto. Eu estou sempre buscando me aprimorar. Aprimoramento. Porque o meu desenvolvimento é em cima do que eu vivo. Eu gosto de compartilhar com as pessoas a minha vivência, a minha experiência, do que eu entendo. Então, eu gosto de auxiliar e compreender uma pessoa em cima da minha própria experiência. E não do que eu acho que tem que ser. E não de um ideal. Ô Pedro, essa virada de chave aconteceu aonde? 1998, né? Quando a gente... O Colégio Candanguinho aqui, para quem é de Brasília, vai lembrar, o colégio lá na 713, 913 Sul, veio aqui para o Sudoeste. E nesse momento, meu avô materno já estava doente. E em março de 98, quando ele faleceu, meu pai me ligou, falou, se eu vou falecer, a gente está aqui no necrotério, vem para cá. E foi a primeira vez que eu entrei em contato com a morte de uma pessoa muito próxima mesmo, né? E quando eu cheguei no necrotério, ele já estava naquele saco preto e algodão na boca e tudo aquilo. Então, aquela imagem assim que, sei lá, você espera a pessoa no caixão ali, sei lá, não sei o que eu tinha construído ou idealizado desse momento. Até porque na minha cabeça, pessoas boas não sofriam para morrer. Né? Uma total ingenuidade e falta de compreensão da morte em si. Mas o fato foi que quando eu entrei, ele estava lá, eu vi aquela cena e os 2 caras que foram tirar ele da maca, simplesmente, eu brinco que foi 1, 2, 3, jogaram ele no chão e saíram arrastando. E aquilo, para mim, me deu uma revolta muito grande. Enfim, era meu avô. E, de repente, é só um corpo, não é o meu avô. E aquilo me quebrou internamente, né? De uma forma muito grande. E eu comecei a questionar tudo o que me ensinaram sobre religião, espiritualidade, qual o sentido da vida, para que ser uma pessoa boa, para que ser uma pessoa com valores, princípios. Né? Aquilo me deu uma revolta muito grande, uma raiva muito grande. Até que eu organizei um workshop pelo Leandro Macedo, me convidou, falou assim, vamos organizar um workshop de meditação e yoga, tem um professor muito bom. E eu organizei esse workshop em outubro de 98. Nunca tinha meditado. Engraçado, naquela época não tinha rede social, mas lá na academia era um aquário a sala. E eu falava, pô, se alguém me pegar aqui sentado de olho fechado, vai ser mó vexame. Porque eu já estava lá no futuro, né, meu irmão? Se alguém fazer um meme comigo no WhatsApp e botar no Instagram, eu de olho fechado meditando, né? E naquele momento, de fato, foi que quando chegou domingo, eu tinha me reencontrado. Parecia que eu tinha tirado aquela raiva, aquilo tudo tinha se acomodado, assentado em mim. E eu tinha uma clareza. Eu falei, cara, eu quero mais disso. Isso me fez bem. Então, eu tinha essa caminhada empresarial, a empresa começando ainda em 98, e eu comecei a caminhar para meditação e yoga, o autoconhecimento. Então, foi assim que começou essa minha jornada em 98. Já em janeiro de 98, eu lembro que meus amigos, a galera toda ia para o sul naquela época estava bombando, a galera fechou uma casa gigante lá, e aí eu cheguei, fiquei 2 dias com os caras lá, e eu falei, pô, vai ter um retiro ali na Montanha Encantada, aqui perto, quer saber? Saí fora e fui para um retiro de yoga. Eu brinco que desde então nunca mais minhas férias foram férias. Todas as férias, julho, dezembro, janeiro, eu estava sempre viajando para me conhecer, aprofundar na meditação, no yoga, e aí essa jornada foi me guiando.
Pedro, quando as pessoas falam em meditação, muitas vezes vem diversos tabus, a pessoa sentada assim, tipo assim, muito roots, o indiano e etc. Tem todo o estereótipo, né? E a gente vê assim, uma crescente divulgação do mindfulness, né? Da meditação, até no âmbito empresarial e falando do esporte também, né? Muitos atletas trabalhando sistematicamente dentro do treinamento deles uma parte de meditação. O que é, vamos dizer assim, a pessoa cheguei agora, não, vou dar uma meditada. Você falou, né, que meditar não é só prestar atenção, é muito além. Como é que, quais são os passos que é para a pessoa até chegar lá? Porque realmente, eu tive uma sensação de meditar, uma experiência que eu fui realmente sentir alguma coisa diferente em mim mesmo depois de sei lá, umas 80 meditações, assim, Sim. que realmente, caraca, antes eu só ficava ali, vai, não pensa, vai, faz, até uma hora que virou uma chave. E aí tirei diversos tabus, diversos estereótipos que eu achava, né? Mas tem gente que não, quer já sentir na hora, então, se você puder, tipo, falar assim pra pessoa, o início, o que a pessoa pode esperar do início de uma meditação, né? Do processo de começar a meditar, né? Só fazer uma dentro disso, Vitor, porque na verdade as pessoas, na minha cabeça estava aqui, meio que sendo pessoas ir lá, conversa essa história, rapaz. Será que essa história de meditação resolve mesmo? Em alta pressão, como que é isso? Né? Igual o Vitor falou que teve que fazer 80 meditações para chegar num estado onde que realmente ele viu que mudou, né? Girou a chave. Numa experiência, É uma né? experiência. Primeiro, assim, eu sempre falo que a gente carrega uma tecnologia dentro da gente que a gente não usa. Todo mundo aqui medita. A gente sempre meditou, né? Se a gente pega o homem da caverna, quando ele fazia o fogo e espantava os bichos, é a hora que ele podia fechar os olhos e contemplar o mundo interior. Então, a meditação, ela não vem do Oriente. O Oriente estudou mais, ele sempre teve essa base dentro da cultura do estar presente, da consciência. Agora, a meditação chega no Ocidente, uma das fontes quando a meditação chega é nos anos 60, 70. Aquele movimento contra a guerra do Vietnã e o movimento do paz e amor. Então, aquilo cria pra gente uma imagem de quê? Cabeludo, né? Abrir mão de tudo. Então, o yoga, a meditação, ela chega muito no Ocidente e nos Estados Unidos dessa maneira, como uma prática da gente encontrar uma paz interna. Porém, a gente medita. O tempo todo a gente meditou. A gente aqui está meditando agora. Sim. Vocês estão aonde? A atenção de vocês está onde? Estamos meditando. Então, a gente tem que entender, primeiro, a meditação não é algo externo. Meditação é uma qualidade, uma capacidade humana que todos os humanos carregam. Por vivermos num país ocidental, onde estamos sempre correndo, o Brasil, o país mundialmente mais ansioso do planeta, digamos assim. O problema de saúde mental e de ansiedade no Brasil é um dos maiores. Então, a gente não entende que meditar é parar de pensar. Ridículo. Impossível. Qual é a natureza da mente? Pensar. E você quer parar de pensar? Não tem como parar de pensar. A mente pensa. A Valentina tinha 4 anos de idade. Minha filha, hoje ela está com 13. Aí ela chegou assim, 6 horas da manhã, na frente do espelho. Pai, o que é, minha filha? Sabe o que minha mente está falando? O quê? Que meu cabelo tá horrível. Aí eu falei, mas sabe o que eu estou sentindo aqui? Que eu tô linda. Minha mente está mentindo para mim. Uma criança de 4 anos que nunca meditou, mas ela foi capaz de perceber o pensamento, o que ele está falando, reconhecer, mindfulness, o que ela estava sentindo. Eu falei, né? E uma ação consciente. Como eu vou responder a esse pensamento? Ela meditou. Percebe? Então, a gente tem que tirar a meditação do campo místico esotérico. A meditação sempre existiu em todas as religiões. A meditação não nasceu depois. A gente nasceu meditando, contemplando, observando, percebendo.
Claro, se a gente vai para a natureza, como os seres que somos parte de uma natureza, a gente se conecta com a presença muito rápido. De uma cachoeira, uma ave, um pássaro. Agora, quando a gente vem para a cidade, a gente se distancia desse estado. E a gente fica correndo atrás de um estado. Só que esse estado não está lá, ele está aqui. Então, a gente tem que ter que meditar. A gente inicia, principalmente no mundo de hoje, com rede social, trabalhando a nossa atenção. Então, eu tenho inicialmente uma atenção distraída, uma atenção focada, uma atenção concentrada e uma atenção sustentada. Então, eu treino a atenção. Mas não parei de pensar. Eu não parei de sentir. Eu continuo sentindo. Só que eu consigo, nesse estado mais presente ou consciente, a perceber o que está acontecendo. Acontecendo aonde? Eu tenho um corpo físico, um corpo mental e um corpo emocional. Eu posso juntar os três e falar que em torno eu tenho um corpo espiritual. Sim. Mas vamos deixar o espiritual um pouco de lado. Mas se eu não tenho clareza do que eu estou pensando, do que eu estou sentindo, de como meu corpo experimenta isso, quem sou eu? Então, a gente tem que entender que meditar, quando eu estou sentado, comendo uma comida, sem meu celular, e tendo uma experiência gastronômica, eu estou meditando. Eu estou vivendo aquela experiência. Quando você é músico, né? Como é que você está tocando uma música? Você está onde? Depende da hora, né? Tudo bem, você não está produzindo, mas se você está ali com o seu atenção violão, tá voltada tocando... Eu já tive, assim, fazer um show e começar a tocar a primeira música quando eu tava tocando o bis. Eu não... Foi assim... Eu entrei em outros lugares. Em outro estado. A gente E, flui. assim, racionalmente, eu só... Falei, caraca, já toquei o show inteiro. É porque é um estado de integração, onde corpo e mente se integram. E essa integração permite uma experiência fantástica. Aí vem a palavra transcender, né? Aquele pensar todo. E eu tenho essa experiência. E aí eu falo, nossa, como é que eu volto para lá? Não, esse estado está aí. Então, meditar nos leva a um estado que não é parar de pensar, não é deixar de sentir, não é ser quem eu não sou. Então, eu sou ansioso, eu não posso meditar. Ridícula essa ideia. Mas a gente tem que entender que a meditação chega no Ocidente com o estereótipo, né? Imagina se eu chego aqui careca, com a blusinha branca. Ó. Aí, ó. Falando, olha. Careca e monge. É um monge. Vai pensando. Né? Mas entende? A gente tem que quebrar isso. Ô Pedro, aí que tá. As pessoas que meditam têm raiva, têm sentimentos que, digamos, os sentimentos... sentimentos negativos, digamos assim. Legal. Primeiro, eu gosto de dizer que não existem sentimentos negativos e positivos. Sim. Isso não existe. Existem emoções. E todas são bem-vindas. Não existe morte, vida, raiva e alegria. Existe um círculo chamado vida. E dentro da vida tem a raiva, tem o medo, tem a alegria, tem frustração, tem a esperança, tem a fé, desilusão. Tudo faz parte da vida. Tudo faz parte da experiência humana. Né? Eu medito há 26 anos. Eu sinto raiva. Minha mulher, eu acho ela muito linda, uma gata. Eu tenho ciúmes dela. Esses dias eu vi um cara falando de meditação e mindfulness e o cara tinha 2 milhões de seguidores. Pô, eu fiquei puto. Falei, pô, meu irmão, tô aqui há 26 anos trabalhando. Então é o mesmo sentimento quando a gente tem quando as pessoas seguem alguns conteúdos aí que... Sem conteúdo. Eu sinto isso. O ponto é, o quanto tempo eu fico com isso? Quanto tempo eu fico cultivando isso? Quanto tempo eu fico nutrindo isso? Ou quanto tempo eu observo isso, percebo isso, e como eu vou lidar com isso? Como eu vou responder a isso? Então, não deixo de sentir raiva. Eu sinto raiva. Mas hoje eu percebo a raiva e transformo ela em algo criativo, inteligente. Eu sinto ansiedade. Mas como eu uso a ansiedade a meu favor?
Isso é muito aí você falar de alta performance. Sim. Né? Então eu pego um atleta, a última corrida do ano, ele tem que ganhar para ser campeão, tem que chegar 2 carros na frente. Lógico que ele está ansioso, lógico que ele está inseguro, lógico que ele está com medo. Há 12 anos, há 20 anos da vida dele, ele está esperando aquele momento. Tá tudo bem ele sentir isso tudo. Tá tudo certo. É humano. O ponto é como vamos lidar com isso? E como eu transformo isso em energia, em força de vontade, em foco, concentração, para eu aumentar a minha performance e ser 1% melhor. Então, não existe emoção certa e errada. Todas são bem-vindas. Porém, de novo, repetindo, se eu não tenho consciência dessa emoção, como minha mente está interagindo com ela e como meu corpo está interagindo com isso tudo, eu vou reagir. Então, eu tenho que te agredir. Quando eu tenho consciência da minha raiva, eu me pergunto, essa raiva está a serviço de quem? Essa insegurança, esse medo, esse ciúme está a serviço de quem? Da minha insegurança? E por trás, que necessidade eu tenho agora dessa raiva? Eu queria ser reconhecido, eu queria ser visto, eu queria ser amado. Porque tudo se diz respeito a mim, não a você. Tudo sou eu. Não é o fator externo, né? Não é o externo. O externo não vai mudar. O estresse nunca vai deixar de existir o externo. O ponto é que um evento externo causa em mim um evento interno. Mindfulness, se eu não tenho consciência, clareza, discernimento, não reconheço o evento interno, eu vou estar sempre reagindo ao externo. E aí eu quero controlar o externo ou eu sou a vítima do externo. Pedro, qual a principal dificuldade se tem para ter uma conexão do mental com o seu corpo físico? Diante das adversidades, diante das buscas, para você ter o alto rendimento, principalmente os grandes esportistas que você acompanha, né? Hoje são, no automobilismo mesmo, você acompanha pilotos de Fórmula 1, né? De Fórmula 3, Sim. Certo? Qual é o principal desafio para você ter esse equilíbrio emocional do seu mental e do seu corpo físico e que ele tenha um alto desempenho diante das adversidades que atravessa? Vamos chegar lá. Então, primeiro, a gente tem que entender que o cérebro, ele não faz distinção entre o que é real e o que é ilusão. Ele não tem essa distinção, o que é real e o que é ilusão. Segundo, que eu não sou o meu pensamento. Acabei de falar da Valentina num exemplo. Sim, sim. Eu não sou o meu pensamento. Então, dentro da linha que eu trabalho, o pensar é um sentido, como tato, olfato, visão, paladar e audição. A mente é um sentido. Ela pensa. Ela pensa. O meu cérebro é só uma máquina que processa estímulos. Meu cérebro, então, não distingue o que é real e o que é ilusão. E qual é a função dele? Sobreviver. Ele trabalha só em função da sobrevivência e reprodução. Meu cérebro não trabalha para ser feliz. Isso é uma outra história. A felicidade é um bug de 10 mil anos atrás, que liberou muita dopamina para uma série de fatores, e a gente ficou atrás dessa felicidade. Mas o cérebro não faz distinção do que está acontecendo. Então, na hora que eu penso algo, o meu cérebro reage a isso. Então, a primeira coisa, para eu me conectar com o meu corpo, eu tenho que entender que minha mente é uma mente de macaco bêbado pulando de galho em galho. Minha mente está pulando sempre para algum lugar. E vamos voltar um pouco. Vamos voltar para a gente construir essa linha de raciocínio legal. O homem lá atrás da caverna, vamos voltar. Você está preocupado de Tiranossauro Rex entrar aqui e comer a gente? Não. Não. Você está preocupado se está vindo um tufão? Não. Não. Você está preocupado se tem algum cheiro estranho aqui? Não. Não. Então você não está usando a sua visão, a sua audição, o seu olhar lá para trás, né, no horizonte, ver se está chegando alguma coisa. Então o homem antigo, ele estava sempre, opa, esse cocô está quente, onça está perto. Eita, está vindo a tempestade, vamos para a caverna.
O homem antigo, ele estava sempre em contato com os sentidos dele. E sempre atento. Então, ele estava muito presente, conectado com ele. A mente dele fazia associações. Não come a fruta tal que mata. Isso aqui é bicho. Então, faz uma pausa aqui. Qual é o algoritmo da mente, então? A mente humana, ela foi condicionada na fé, na confiança, no amor ou no medo e na escassez? No medo. No medo. Então, a gente tem uma mente que se desenvolveu, o algoritmo dela é o medo e a escassez. Certo? A partir do momento... Por que a gente fez uma casa? Que é legal? Não, porque eu tenho que sobreviver. Eu tenho que estar protegido. Porque lá fora tem bicho, tem tempestade. Então, eu fiz a casa. Eu tenho que pegar o alimento lá na outra cidade. A pé, demorou 50 dias e o pessoal morreu de fome. A gente tem que ter um transporte mais rápido. Então, nosso desenvolvimento foi através do medo, que trouxe coisas maravilhosas. O medo não é ruim. O medo é maravilhoso. A raiva não é ruim. As emoções não são ruins. Elas trazem pistas e sinais de algo, de alguma necessidade que não está sendo atendida e de algo que eu tenho que entender para eu me trabalhar e me desenvolver. Com o passar do tempo, a gente deixou de usar os sentidos. Porque a gente criou um mundo tão protegido que você não tem que estar usando o seu sentido. Na hora que eu parei de usar tato, olfato, paladar, visão e audição para sobreviver, que instinto? Que sentido, perdão. Que sentido meu ficou altamente aguçado? A mente. A mente. Então, hoje a gente vive num plano mental. Hoje, a dor, ela é psicológica, ela é mental. E por isso que muitas vezes o sofrimento não é real. Porque ele é uma criação mental de uma ilusão. E meu cérebro não vai fazer distinção de um pensamento real e de um pensamento ilusório. Então a mente sempre está no passado ou no futuro. A mente sempre está criando cenários que Hollywood criaria roteiros fantásticos. Quantas vezes você pensou no cenário e nunca ele se realizou? Então a mente cria cenários sempre catastróficos, dramáticos. Aí quando você checa lá a informação, pô, não é nada disso. Era só isso. Caraca. E a mente também tem uma voz crítica. Porque a gente cresceu como? A nossa educação foi como? Meu filho, você é lindo, você é foda, mandou bem, arrasou. Quando você tirava uma onda, muito moleque falava, caraca, eu sou fodão. Ou menos, tem que ser humilde, meu filho, fodão não. Isso não pode não. Ó, você tá errado, você fez errado. A gente cresceu ouvindo críticas. Você fica feio quando você fica assim. Quando você fica com raiva é feio. Quando você faz aquilo é errado. Não faz isso. Então a gente tem uma mente altamente crítica. Então a mente está nesses 3 estados. Então, para eu integrar mente e corpo, primeiro eu tenho que ter clareza. Eu não sou a minha mente. Minha mente pensa. Quando eu brinco assim, né? A molecada nova não vai entender dessa parada, mas a galera das antigas dava cheque. Tá ligado? E aí a gente olhava o extrato bancário. O cheque entrou, o cheque não entrou. Se você é dono de uma loja, você confere os dados do estoque. Entrou e não saiu. Você confere a sua conta bancária. Se tem um dado errado, o que você faz? Pô, refaz a conta. Sim. A gente checa a informação produzida pela mente, se isso é verdade ou mentira? Quase zero. A gente não checa a informação. A mente cria dados. Eu tenho que checar. Isso é verdade? Será que é isso mesmo? Deixa eu verificar essa informação. A gente não verifica a informação. A gente reage. Ao mesmo... Tá entendendo tudo que eu estou juntando? Sim. Então o cérebro está aqui, quieto. Vem um pensamento. Caraca, estou atrasado por lamparina. Para o meu cérebro meu irmão, botado uma R15 vão dar bazucada na minha cabeça. Ele não entende que eu estou 6h30 do lado do prédio, que eu tenho 30 minutos para chegar, que eu posso ligar para o Henrique, eu posso ligar para vocês me explicarem como chega aqui. Eu entro em estresse de ansiedade. Então eu tenho que falar, opa, calma, isso não. Tá tudo bem, faltam 30 minutos, dá tempo, respira. Aí eu regulo o meu sistema nervoso autônomo
faço meu batimento cardíaco reduzir, voltei. Tá tudo bem. Então a gente tem um poder de autorregulação física, emocional, que a gente não usa. Ninguém ensinou a gente. Que a gente tem 2 poderes. Eu estou entrando já numa outra parada. Para mim, a gente é primata. A gente ainda não é Homo sapiens humano. A gente não é humano. Nós somos um projeto de ser humano. A gente ainda é primata, reativo. A gente está reagindo, a gente não está sendo humano. Porque um ser humano, ele tem empatia, ele tem autocompaixão por si, ele conhece a vulnerabilidade, ele sabe que ele é imperfeito. Ao mesmo tempo, ele sabe que ele é a coisa mais perfeita e maravilhosa da face da Terra. Imperfeitamente perfeito. Percebe? Para eu ser humano, eu tenho que despertar minha consciência. Amorosa, gentil. Eu preciso treinar a minha mente que está destreinada. Afinal, ela é um macaco bêbado pulando de galho em galho. Eu sou reativo ao pensamento. Eu sou reativo ao mundo externo. Porém, acontece algo externo, influencia o meu mundo interno. E, meu irmão, ninguém tem autoridade nesse planeta Terra para interferir no meu mundo interno. É meu mundo interno. Só que a gente permite que qualquer coisa externa invada o seu mundo interno. Isso é daí que surge o desequilíbrio hoje da sociedade. E aí todo o desequilíbrio, toda a reatividade. O que é? São os fatores externos para essa aceleração das informações que faz a gente cada vez mais não ter um equilíbrio? Uma mente inquieta, eu não questiono um pensamento, certo? Vamos supor, eu chego aqui e aí de repente vocês me olham com o olho torto agora. Aí eu falo, pô, o Vitão e o Fábio não gostaram de mim. Aí o Fábio botou a mão no pescoço. Não, tô achando massa. Não, já quer me enforcar. Tal. Vitão, olha que ele tá me olhando agora. Cabuloso. Aí minha mente já pega esse pensamento e fala, ferrou, tenho que me superar agora. Eu tenho que falar algo mais extraordinário. Aí eu perco a minha presença e eu começo a querer encantar vocês dois. Aí eu me perco. Enquanto eu falo, opa, peraí. Vem cá, meu, tá boladão comigo? Não, cara, tá tudo bem. Ah, tá, não, porque você fez uma cara assim. Não, cara, que bateu o vento aqui da coceira na minha orelha, aí me dá uma coceirinha aqui, pá, por isso que eu cocei aqui. Sabe, eu não valido as coisas, eu tô reagindo o tempo todo. Entende? Então a gente tem que entender que existe um sistema nervoso autônomo que protege a gente do perigo. E o cérebro quer sobreviver. Pensamentos não são verdades absolutas. Eu tenho que questionar um pensamento e validar. Isso é verdade? Isso não é verdade? Eu tenho que ir atrás disso. Eu tenho que questionar meu pensamento. Mas, compreende, para eu questionar, eu tenho que primeiro perceber que eu estou pensando. Eu tenho que perceber o que eu estou sentindo. Pedro, você falou, né, que a gente não é o nosso pensamento. O pensamento, ele pode ser ilusão, pode ser realidade. Sim. A gente tem que validar ele. E as emoções também? Elas podem ser ilusões ou podem ser realidade? Sim. Porque são 2 pontos, né? São 2 pontos. Uma, se é um pensamento, eu digo que pensamentos são feijões. Feijões num pote não dá nada. Mas se você pegar um pensamento, botar num algodão molhado, ele vai germinar. Se você plantar, ele vai criar raiz, vai virar uma árvore. Agora arranca essa árvore. Então, da mesma forma que pensamentos, se eu tenho um pensamento que é uma ilusão, ele vai criar uma emoção que vai reagir a essa ilusão. Então, eu tenho que ter clareza. E isso é outra parada muito louca, né? Atendendo aí, nesses últimos 10 anos atendendo, todo mundo fala, tô estressado, tô ansioso e tô triste. Só isso? Só isso? Tá bom. Pô, existe um cardápio de emoções. Então, se eu pego a raiz do medo, o medo vai ter insegurança, desapontamento, desesperança. Vão ter uma série de emoções que nadam do medo. Então, a gente não sabe nomear o que a gente sente mais. A gente não consegue nomear uma emoção. Verdade. A gente não tem clareza do que a gente está sentindo. Eu tô puto. Não tô puto. Mas isso aqui eu tô puto. Não, eu tô irritado. Eu tô indignado. Eu tô revoltado. Eu tô inquieto.
eu tô chateado, eu tô triste, eu tô amargurado. A gente não consegue nomear. E quando eu não consigo nomear, quem fica freneticamente buscando achar uma solução? A mente. E ela fica tentando achar. Porque ela está processando, porque ela tem que produzir um dado, porque ela quer me ajudar. Só que o dado, se eu pego uma informação errada, o dado entra errado no algoritmo, a informação sai errada. Então eu digo, o sofrimento, isso é bem delicado, o sofrimento não existe. A dor existe. A sua dor tem que ser validada. O sofrimento é uma ilusão. Porque o sofrimento é a sua reação ao que está acontecendo agora. Vamos nós três levantar e vamos brigar que agora tem que ficar sol. A gente vai sofrer. Vamos berrar, vamos uivar aqui igual maluco, fazer fogueira, fazer o que a gente quiser, ritual ABCD, e não vai fazer sol. Então a gente não pode brigar com a natureza da dor. A dor existe. O sofrimento é uma criação, é uma construção. Eu lembro, quer ver uma história interessante? Eu me formei em psicologia agora mais tarde, mas inicialmente eu queria estudar educação física. Mas quando eu fui fazer educação física, com 18 anos, naquela época lá atrás, era coisa de vagabundo, não era uma profissão reconhecida como é hoje, graças a Deus. Eu fui ser dono de academia sem ser educador físico. Naquela época, educador físico não era ainda bem visto, né? Foi uma profissão que ao longo do tempo ganhou o seu respeito e hoje, graças a Deus, é respeitada, né? Eu não pude fazer. Eu falei, então, vou ser administrador, porque minha família, né? Meu pai quer que eu seja administrador, minha avó, eu sou o neto mais velho, então tem que ser administrador. Rapaz, e tô lá na administração 10 anos e não me formo, Até que um dia eu falei, cara, eu não gosto disso, eu sou péssimo com número, sou bom para falar, sou bom para liderar, sou bom para criar, mas eu não sou administrador. Eu falei, vou ter que falar pro meu pai. E aí comecei a suar frio, meu pai vai me matar. Passo com medo, elaborei 1000 roteiros de como eu ia falar que eu não ia fazer administração, criei um terror e pânico. Aí cheguei assim, né, criei coragem, suando frio, aí entrei na sala dele. É o seguinte, eu não vou me formar em administração. Ele falou, para quieto, senta. Falei, como assim? Meu filho, ninguém nunca pediu para você formar em administração. Você é um péssimo administrador. Falei, como assim? Cara, você veio com essa ideia e a gente sempre te apoiou. Eu falei, cara, eu tô há 10 anos sofrendo porque eu achava que é o que eles queriam de mim, fazendo uma coisa que eu não suporto. Pô, por que eu não perguntei há 10 anos atrás isso? Percebe? A gente pega coisa no ar, elabora algo e não valida. E quantas brigas em relacionamentos, Existem amigos, são por suposições. fatores externos que nem existem, né? Que não existem. A gente cria uma coisa tão mirabolante que você começa a enxergar dessa forma. Porque se você, de novo, o que você plantar, o que você cultivar, você vai colher. E sua visão de mundo vai ser a partir dessa colheita. Então, se eu não sou capaz de perceber o que eu estou cultivando, onde eu vou parar? Então, percebe a importância da consciência? A importância de eu ter clareza do que eu estou sentindo, o que eu estou pensando? Porque quantas brigas, quantas confusões eu me coloco por um pensamento que não é real. Pedro, você vê que a gente pode... O silêncio tem muito para ensinar pra gente? Cara, o silêncio, para mim... Ou é papo de doido? Silêncio é nova moda. Como é que é essa parada, quando aquela parada bomba ali no Como Twitter? que é que tá flopado, né? Como que é? Como é, Henrique? Você que é o cara da... Hã? Trend. Trend. O silêncio é o novo trend da parada, entendeu? Porque é no silêncio que eu escuto. Escuto o quê? O interno. Sabe por que ninguém quer meditar? Que não quer ouvir. Porque não quer ouvir o que está dentro. É muito mais fácil eu ser a vítima, culpar o mundo, do que olhar minha responsabilidade, minha autorresponsabilidade, que eu tô ali porque eu me levei até esse lugar. É muito mais fácil. Ninguém quer meditar. Porque quando você fechar os olhos, você vai olhar para dentro.
E o que você vai encontrar? O que está aí dentro, que você não quer olhar. Você vai ter que assumir sua autorresponsabilidade. Então é muito legal a meditação só focar. Só foca, bota a musiquinha, acende incenso, pá. É legal, mas funciona. Um outro entendimento, por quê? De novo, cérebro, sistema nervoso autônomo. Meu cérebro busca homeostase, equilíbrio. O tempo todo ele está buscando equilíbrio e ele quer sobreviver. O tempo todo. Por isso que ele adora controle remoto, tudo que traz conforto, o cérebro ama. Porque ele não gasta energia. Porque ele ainda acha que você vai caçar alimentos, você vai ter que ir atrás das coisas. Por isso que é a história do primitivo. É. Que somos seres humanos ainda somos primitivos, cara. Porque em pleno... Onde a gente está hoje, gente morrendo de fome a 10 quilômetros daqui, uma mulher ser violentada. Pelo amor de Deus, que mundo é esse? A gente evoluiu? Se a gente for olhar o que a rede social está criando, em nós também, o QI nosso emocional de inteligência só vai cair. Você vai daqui para sua casa, você bota a inteligência artificial para falar o caminho. Você não sabe o caminho daqui para sua casa? E o bagulho ainda chama inteligência. Olha, a inteligência artificial vai me ajudar. Então a gente está perdendo, a gente vai enfraquecer cada vez mais. Então eu não sei se a gente está ficando uma sociedade emocionalmente fortalecida ou fraca. Eu acho que a gente está em decadência. Então a gente tem que se tornar ser humano. Humano, amar, perdoar, se responsabilizar. E tudo bem eu ter raiva de você. E tudo bem eu não me relacionar com você. Tá tudo bem, mas não precisa desejar seu mal. A gente pode se respeitar nas nossas diferenças. E tá tudo bem. Então a gente tem que evoluir. Por isso que eu acredito que o caminho é o autoconhecimento. E o caminho do autoconhecimento para mim é o silêncio. Mas para eu silenciar, para escutar, primeiro eu tenho que treinar minha mente de macaca a parar de pular de galho em galho. Por isso que a meditação é confundida com foco. Porque primeiro eu vou te ensinar a focar a sua atenção distraída até ficar uma atenção sustentada. Para produzir, né, a sua pergunta lá atrás, essa integração corpo e mente que traz esse estado de presença e nesse espaço de presença eu tenho a clareza e discernimento o que acontece nesse mundo interno. Agora, o que acontece quando eu medito 3, 5 minutos? Por que todo mundo sente paz e eu estou relaxado? Porque a gente vive tanto no alerta, né? E a gente pode pegar o cérebro, entender a amígdala reptiliana, o hipocampo, o sistema do estresse, correr, lutar e travar, aquela coisa toda, que é o instinto de sobrevivência. A gente está tanto em alerta, porque a mente está bombardeando a gente com pensamentos, e o cérebro interpreta que todos esses pensamentos são um perigo para a minha sobrevivência, para a minha existência, que o nosso índice de alerta fica lá em cima. Meu sistema nervoso parasimpático-simpático fica altamente desregulado. Aí, na hora que eu levo a minha atenção para prestar atenção na minha mão, tocando a palma da mão, Na hora que eu trago atenção para a minha respiração, o meu cérebro entende o quê? Caraca, tá desregulado o maluco. Olha o coração dele. Olha o pâncreas liberando insulina. Olha o tanto de energia que ele está produzindo. Como não tem mais a influência do pensamento pulando de galho em galho, o meu sistema nervoso autônomo entende que eu estou em excesso de alerta e não está acontecendo nada, porque eu estou trazendo meu pensamento de volta. Ele aciona o parasimpático. E o parasimpático traz o quê? Um relaxamento. E aí esse relaxamento dá um sono. Aí as pessoas associam essa neuromodulação, essa regulação de neurotransmissores, de sistema nervoso se regulando, meditação traz paz. Mas é só uma neuromodulação cerebral do sistema nervoso, se acalmando. E aí traz paz, e sono, e leveza. Nossa, eu estou mais calmo. E a gente associa, a mente generaliza e associa meditar e estar calmo. Aí você senta para meditar e não fica calmo. Aí você fala, Pedro, estou meditando errado, deu errado. Eu falo, não, calma, o que você percebeu? Cara, a meditação me deixou ansioso. Eu falei, não, senhor. Meditação não te deixou ansioso. A meditação te trouxe consciência e clareza de como você está ansioso. Ela te mostrou quando você está nervoso, você está inseguro. Então ela funcionou. Pedro, estamos aqui com o Pedro Lobo, psicólogo, e
acompanha grandes esportistas de alto padrão aí no mundo afora. Essa construção do alto desempenho desses esportistas requer tempo, porque eu vejo cada vez mais esses grandes nomes, né? Esses grandes resultados com pessoas igual você acompanhando, trabalhando o mental, realmente. Isso requer tempo, né? É um processo. É um processo. A gente vai... o Felipe Nasser, a gente está trabalhando há 10 anos. Com o Rafael Câmara agora, que a gente foi para a Fórmula 3, 2 anos e meio, com o Werner Nagenbauer da Porsche, 3 anos, com o Drugo desde a Fórmula 2. Né? Então é um processo, porque o desenvolvimento, o atleta, vamos pensar no automobilismo, ou então você mesmo, né, como lutador. O jiu-jitsu é uma fatia, mas você é um todo. Você tem várias áreas da vida, família, amigos, relacionamentos, tudo isso faz parte de quem você é como um todo. Então, quando eu começo a trabalhar o atleta, eu não olho só o esporte, a gente olha o equilíbrio no todo. Porque às vezes uma área desequilibrada vai afetar naquele todo. E é interessante, a psicologia do esporte antigamente, ela focava só na performance. Se um atleta tinha algum problema emocional, ele mandava para um psicólogo. Olha que loucura. Eu sempre falei, cara, o ser é integral. O atleta é parte. Eu tenho que equilibrar o todo. Então, lógico, eu consigo, com o atleta, com o meu trabalho, com o meu protocolo, consigo, em 2, 3 meses, melhorar a performance dele. Mas ela ainda não é sustentável. Porque a gente tem que ter todo um trabalho de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, para ele sustentar a performance em alto nível. Porque alto nível, para mim, não é você ganhar uma corrida, você ganhar um campeonato. É você ser campeão e deslocar e ser campeão. Você está em outro nível. Porque fisicamente, hoje, você pode treinar como o Verstappen treina. Você pode ir atrás, o que o Verstappen faz, você faz igual. Nutricionalmente, você pode fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Mentalmente não, cada um é um. E cada ser tem a sua individualidade. Então tem um atleta que eu boto ele um nível de ansiedade, às vezes, um pouco mais alto ele performa melhor. O outro eu preciso botar ele dormindo, quase sonolento, porque eu sei que a ansiedade dele vai crescer, vai chegar no que ele considera ideal. Tem atleta que eu tenho que estar do lado dele na pista, só de estar do lado dele. Tem atleta que basta eu ligar. Então, cada um tem uma necessidade. Não é melhor ou pior. Então, a gente tem que entender a necessidade daquele atleta, quem é esse ser humano, o que ele viveu para chegar até ali, o quanto ele abriu mão daquilo, como eu consigo fazer ele ter uma experiência como ser humano de vida completa, o que está faltando para essa pessoa. Às vezes é uma habilidade social que ele não tem. Às vezes ele tem que saber lidar um pouco, ele é muito explosivo e ele usa a explosão para ganhar. É um poder, mas ele está na reatividade. Então, o campo do autoconhecimento dentro do esporte, eu acho fantástico. Porque o atleta, claro que eu não posso generalizar isso, né? Mas o atleta, você vai concordar comigo, cara, às vezes você não está bem, mas você tem que ir lá e tem que lutar. Você tem uma turma te esperando. E você tem que ser o professor que está ali íntegro, para auxiliar seus alunos. Então, o atleta cria uma força de vontade, de superação, que ele dá o exemplo para a gente que todos nós somos iguais e capazes de superar. Porque eu falo, eu sou um atleta. Quando eu estou com as minhas filhas e com a minha esposa, eu estou tentando ter a minha melhor performance. Quando eu estou aqui com vocês, eu sou um atleta. Eu estou buscando ter a minha melhor performance. Então, eu sou um atleta na vida, buscando a minha melhor performance. Querendo ser eu não quero ser 100% melhor, mas eu acredito que eu posso ser todo dia 1% melhor. 10 flexões hoje, muda alguma coisa na minha vida? Muda. 10, só 10. Muda. Né? Agora, 10 com 30 vira 300 no dia. 10 no ano são 3.650 flexões. Em 10 anos são 36.500 flexões eu fiz em 10 anos. Não muda? Eu não tenho tempo para meditar todo dia, meia hora. Pô, mas você consegue parar 1 minuto 3 vezes no dia? Só para parar, perceber onde você está? Esse 1 minuto vai virar 2, vai virar 3. Percebe? A gente tem uma idealização
em vez de ver o que é real. Então você diz que a constância deste 1% supera grandes desafios. Sim, com tempo, paciência, resiliência, determinação, entendendo que eu vou cair. E a vida vai me botar de joelho. E eu levanto. E por que, Pedro, a gente tem muitos gatilhos negativos? O ser humano, na verdade, ele é... Eu sinto assim que, principalmente a vida de atleta, meninos, crianças, e a gente está crescendo numa sociedade que eu acho que... Desculpa, mas é uma sociedade que precisa se curar. Eu acredito isso. O mental dessa sociedade, de uma maneira geral, em todos os seus aspectos, as coisas se tornaram muito artificiais, né? Sem muitos valores. A culpa muito é do externo, igual foi falado aqui. E isso a gente está criando uma sociedade doentia, né? A culpa é do mundo e às vezes eu preciso resolver as coisas internamente. Sim. Certo? E por que esses fatores negativos dentro da cabeça, os gatilhos negativos, cada vez mais que eu vejo? Porque antigamente não tinha muito isso. Na época dos nossos pais, dos nossos avós, eu acho que eles eram muito mais super-heróis, digamos assim, né? Ou estou enganado? Talvez é muito profundo isso, a gente conseguir, assim, em 1 minuto, destrinchar tudo isso, né? Primeiro, talvez, uma frase, né, que a gente sempre fala, é uma criança ferida criando uma criança ferida. Né? São pais feridos criando crianças feridas, repetindo. Sim. Talvez lá atrás, muitas mulheres não falavam da violência que elas sentiam. Então a gente não sabia. Né? Hoje a gente consegue falar mais da violência, a gente consegue abrir esse campo mais. Então hoje a gente tem mais informação do que acontece. Ao mesmo tempo, a gente se vitimiza demais através disso e usa isso muito como desculpa. Né? Se você conversar com um psiquiatra, muitas vezes, eu tenho um grande doutor, Dr. Pablo, ele fala assim para mim, cara, eu sou a única profissão. Se você vai num oncologista e ele fala, você não tem um câncer, você sai feliz da vida. Você vai no psiquiatra e fala que você não é bipolar, você manda ele para aquele lugar. Você vai até achar alguém para provar que você é bipolar. Entende? Então a gente hoje usa como desculpa as doenças mentais. E não estou dizendo que não existam pessoas que têm que tomar medicação, que têm que ser tratadas, que existem um trauma. Não é isso. Tá? Mas de cada 10 pessoas, 2 têm TDAH. A gente tem que descobrir os 8 que não têm, que estão falando que tem. Então eu acho que hoje a gente fala mais da dor. Porém, a gente perdeu, talvez os nossos avós, eles tinham uma fé, uma esperança, e eles acreditavam nisso. Então eles eram resilientes, eles lutavam, eles batalhavam, eles não desistiam. A gente vê hoje uma juventude, né, e muitos casais, vamos ver, o número de divórcios aumentou, porque qualquer coisa que me desagrada, não quero. A gente não enfrenta os desafios. A gente vem se tornando uma sociedade emocionalmente fragilizada. A gente não suporta o desafio, né? Então a gente quer soluções rápidas. Se você pensa, um atleta que você pega, um bom atleta, quanto tempo demora para construir um faixa preta casca grossa? Cara, mesmo no mundo moderno, tem como agilizar? Não. Eu vou começar com você que vai chegar para preta em 3 anos no jiu-jitsu. Meu irmão, é uma vida. Sabe? Então a gente quer soluções rápidas. A gente não quer sentir dor. Então, remédio para dor de cabeça, um para digestão, um para crescer cabelo. Então, a gente quer solução rápida. Então, a gente se tornou emocionalmente frágil. Antes, a gente esperava. O que minha avó ensinava? Meu filho, calma. Conta até 10. Respira. Não é no seu tempo. Hoje, a informação é tão rápida que a gente acha que é tudo assim. A depressão. Papá, acabou minha depressão. Não, é um processo. Então, eu acredito, é uma sociedade hoje fragilizada. Eu acho que a gente se fala mais, a gente tem mais consciência da pedofilia, a gente tem mais consciência de quantas mulheres são violentadas, e é um absurdo, por isso que eu falo que a gente ainda é primitivo, porque é incrível a barbaridade humana no mundo de hoje, porque se você pensar os bárbaros, Sim. fazia sentido. Hoje, essa mesma barbaridade não faz o menor sentido. E, ao mesmo tempo,
os nossos avós, eles eram mais resilientes, eu acredito. Eles batalhavam, eles não desistiam, eles sabiam, eles tinham essa batalha que você consegue, vai que você consegue. E vamos junto, a gente está aqui, estamos junto. Então a gente tem uma sociedade independente, cada um no seu planeta, no mundo, não interage, não compartilha. Então eu acho que tem as duas coisas. Sim. Eles tinham uma força, uma fé, a gente tem perdido essa fé toda, essa esperança, e ao mesmo tempo hoje a gente fala de coisas que não se falavam. Né? Então, é assim, você perguntar para mim, você acredita que a humanidade tem solução? Eu acredito. É por isso que eu faço meu trabalho. Se todo dia eu chegar em casa e não jogar meu lixo humano nas pessoas que eu amo, e é por isso que eu faço isso, eu ganho o dia. Então, eu acredito que o caminho para a humanidade é o autoconhecimento. É a gente se conhecer. A gente não ter medo da dor. Porque a dor faz parte da experiência humana. E a gente cresce com a dor. A dor é maravilhosa. É difícil para uma pessoa que está sofrendo entender que a dor cresce. Mas se você olhar, vou usar, né, no jiu-jitsu, ou você dentro da música mesmo, foi através talvez de uma luta que alguém passou o carro em você forte que você quis ser melhor. Sim. Foi através de uma decepção que você teve, talvez, que você quis estudar mais. Então, a dor, ela é uma catapulta, uma força que te ajuda a transcender e ir além. O problema é o sofrimento que a gente cria em cima da dor, porque a gente não sabe lidar com a dor. Então a gente externaliza a dor e ela vira um monstro muito grande. E a mente cria esse monstro. Mas a dor acontece aqui dentro. E como eu disse, a gente tem dois poderes. A consciência. E é o que nos torna humano. A consciência. E eu tenho a minha respiração. A minha respiração regula o meu sistema físico, mental e emocional. E a gente não usa isso. Ninguém está preocupado. Né? Aqui a gente estuda, se eu ver O2 máximo, tá casca grossa mesmo, de um cara de 15 anos. Mas ninguém está preocupado. Você pensa assim, a ansiedade, medo, normalmente é baixo ventre, barriga. Tristeza, você bota a mão aonde? No coração. Então a respiração, quando eu respiro no alto do peito, eu estou mexendo com essa emoção. Né? Eu estou abrindo espaço para o meu coração abrir. Porque o meu coração abre e fecha. Sol, noite, verão, inverno, primavera, outono. A natureza mostra que abre e fecha. O sofrimento não é a dor. Dói. Mas se você não segura, não se apega à dor, é natural que vai abrir. Porque é o fluxo natural da vida. O que é o sofrimento? Dói, e você vem aqui e segura. Porque não sei quem fez isso, quem ele, tenho certeza que ele fez para me destruir. Você não sabe. Não, eu tenho certeza. Você perguntou? Não, mas foi. Eu tenho certeza. E aí você fica segurando a dor. A dor, ela vem e ela está falando, tem algo acontecendo. Tem uma necessidade que não está sendo atendida. Percebe? Percebo. Você... Profundo. Eu acredito assim que, por exemplo, eu tô com 2 filhos pequenos. Eu não posso dizer que hoje o mundo tá pior. Sim. Porque eu tenho que dar esperança para eles. Que eles vão ter um mundo melhor. Né? Que eles vão viver num mundo bom também, como eu cresci. Porque se a gente ficar sempre falando, olha, antigamente era melhor, que a pessoa fala, vamos dizer assim, foda-se. Era melhor antes, hoje em dia foda-se. Então, assim, eu penso que antigamente a pessoa, por exemplo, dos anos 60, a pessoa entra no ônibus, vai lá para casa dela, sai de casa para ir pro trabalho, ela vai fazer uma caminhada, geralmente era longa, uma caminhada de 2 km até chegar ao ponto de ônibus, chega no ônibus, pá, em silêncio. Não tinha nada para ouvir, não tinha nenhuma rede social para mexer, não tinha nada. E aí chegava no trabalho, batia o ponto, não sei o que, fazia o trabalho dela e voltava. Ou seja, o tempo era muito mais lento. Então, para a pessoa até se conhecer, que hoje está muito todo mundo fala, né? Qual é a sua identidade, né? Quem é você, né? Antigamente a pessoa se conhecia por si mesma e não por ver gurus na internet, né? Então, hoje em dia, às vezes a pessoa
coloca pra dentro dela uma identidade que não é ela. Uhum. Não, mas eu acho que eu vi isso. Quando tu vê, é muito mais influência das pessoas por essa conexão acelerada que a gente tem, né? Por exemplo, antigamente, quando um parente morria, eu tenho um amigo que o pai dele morreu nos anos 70, a família foi saber da notícia 5 dias depois. Uhum. Olha o tempo que chegou a notícia. Hoje em dia, por exemplo, quando meu tio morreu na pandemia, eu descobri assim, sei lá, 5 minutos depois que meu pai me ligou e falou, não abre o Facebook nem o Instagram. Porque já tinha gente publicando. Ou seja, assim, a família não teve nem o tempo de viver aquele luto. Sim. De significar aquela emoção. Então, eu acho que o grande desafio, né? Vamos dizer assim, falando como um desafio, é a gente conseguir lidar com esse excesso de informação. Por exemplo, há 100 anos atrás, o cara mais rico do mundo, ele tinha muito menos conforto do que eu. A vida dele era muito mais ralada do que a nossa. Sim, e o cara é tinha, verdade. assim, muito mais dinheiro do que a gente. Muito mais recursos, mas a tecnologia não era como hoje. Hoje em dia, a pessoa de classe média baixa tem muito mais conforto de um cara que era milionário há 50 anos atrás, né? Então, eu acho que, assim, tempos difíceis fazem homens fortes e tempos fáceis fazem homens fracos. Eu acredito nisso, no sentido assim, pô, tá legal agora, como eu faço para ficar melhor ainda? Eu concordo né? plenamente. É nesse sentido, pô, como eu posso melhorar? Pô, tá massa, não sei o que, tenho isso aqui, tá, mas pode ser melhor, né? E ao mesmo tempo, pô, tá difícil, como eu posso ser melhor também? Perfeito. Né? Eu compartilho disso e por isso que eu fico feliz de estar aqui hoje. Porque eu tenho esperança mesmo na humanidade, no ser humano, na capacidade de amor, superação. Eu acredito nisso, sabe? Mas a gente tem que começar a entrar nesse caminho do autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. A solução não está fora. A solução é dentro. A revolução é interna. Né? Se a gente tem essa primeira revolução, a segunda revolução industrial, a terceira revolução industrial, já estamos falando da quarta revolução, que é a comunicação. Sim. Eu acho que a maior revolução do mundo é o silêncio interno, é o autoconhecimento. E só assim para o mundo mudar. Porque o mundo ainda é fantástico. É incrível, tem coisas incríveis acontecendo. Mas como a gente consegue desfrutar disso e se fortalecer emocionalmente? Eu só, voltando um pouco, eu só trouxe o assunto porque para trazer um parâmetro do antes e do agora. Sim, né? Eu acho que é importante. Eu também claro. acredito no ser humano, eu acredito, mas eu acredito que a gente está passando por todos esses processos que é uma oportunidade. Você é uma oportunidade que foi falado aqui, né? Que a gente tem que ver essa oportunidade. E que o Vitor também falou, são as informações chegam mais aceleradas e a gente tem que aprender a lidar com isso. E aí vem a história que o Vitor falou, quando a pessoa ia de um lugar para outro, ela não tinha um celular, não tinha um fone, ouvia o silêncio. Ela se ouvia, né? Isso é muito interessante, né? Conheci o nome do motorista do ônibus. Não é? Do cobrador. É verdade. Ali, como é que tá? Conheci até a família. Hoje em dia. Família. Porque a loucura hoje é que a gente está totalmente conectado. Isso. E desconectado. Concordo. Essa é a parada. A gente tem que se reconectar com a nossa essência. A gente está desconectado. Eu sempre lembro, Pedro, quando a gente fala disso, né, de essência, de conexões e conexões do homem buscar. E já falei isso num episódio bem anterior. E Carlos Drummond de Andrade tem uma poesia que ele fala o homem em suas viagens, né? E o homem, na verdade, ele buscava conhecer a Lua, conhecer Marte, Júpiter, Saturno. Mas, na verdade, quando o homem voltou à Terra e viu que ele precisa, na verdade, nem precisaria, precisa conhecer a si mesmo, né? Essa poesia é maravilhosa. Mas eu acho que esse é o grande lance. É o grande lance de tudo. Esse é o maior barato que existe. Esse é o maior barato que tem. É esse mundo interno riquíssimo e o poder que nós temos de compaixão e amorosidade com nós mesmos. Como a gente é capaz de se nutrir de compaixão e amor e acolher a nossa própria dor. Essa é a maior revolução. E é uma busca, não é uma busca fácil também não, né? Eu penso que não é uma busca assim, igual a gente falou, né? Então, no início da nossa conversa, todos nós temos alguns emoções, alguns sentimentos que existem como seres humanos. E a gente se conhecer
às vezes a gente vai se encontrar com coisas que são necessárias, né? Eu acho que às vezes a gente coloca embaixo do travesseiro e vamos esperar outro dia. Aí vamos esperar outro dia, vamos esperar outro dia. Às vezes vai juntando ali debaixo do travesseiro e aí você não consegue muito dormir, né? Sim. Então essa busca de se conhecer é uma busca preciosa e um grande tesouro, né? Talvez seja simples, mais do que a gente imagina. Sim. Não quer dizer que seja fácil. Concordo. Então a gente tem que entender que essa capacidade de se autoconhecer faz parte do desenvolvimento humano. Não tem como você fugir. Sim. A vida vai te botar de joelho. Minha esposa sempre fala isso, né? De um filme que ela ama, que é Light Yourself. Um filme lindo que é a vida vai acontecendo, as situações acontecendo e as pessoas vão se superando. Né? E a gente está aqui para se superar. A gente está aqui para aprender a amar. A gente está aqui para ser uma pessoa melhor. Eu acredito que amanhã eu posso ser melhor do que hoje. Sim. E eu não estou colocando isso num sarrafo de obrigação que eu tenho que. Eu não tenho que. Não é mais uma pressão da sociedade você ter que. Não é isso. É porque quando eu consigo me encontrar com a minha essência, eu olho para minha esposa, para as minhas filhas, ou aqui com vocês. Pô, isso aqui para mim é um ato de amor, tá ligado? É uma coisa linda a gente poder falar disso. Sim. É bonito. Eu me torno melhor. Você se torna melhor. E esse é o nosso lado humano, né? Então foram 3 pessoas que acreditam que a humanidade tem solução. Sim. Isso é bonito. Quando a gente se conecta e se reconecta com essa humanidade nossa, com a nossa beleza, a gente é fantástico. O ser humano é fantástico. A gente lembra agora, né, no Rio Grande do Sul, do que aconteceu, como a gente é fantástico em se unir, em se ajudar. Como a gente tem uma coisa maravilhosa. E a gente não pode se distanciar disso. A gente tem que se reconectar. Sabe? Então, isso tudo é alta performance. Sim. Isso tudo é alta performance. Ser um super-humano é alta performance. Alta performance é saúde física, mental e espiritual. Isso é alta performance. Pedro, grandes campeões, né? Voltando à área esportiva, do esporte, o que você notou que tem em grandes campeões? Você fala, ó, esse realmente é uma coisa que tem na maioria das pessoas que galgaram, assim, grandes êxitos. Cara, eu não consigo colocar numa palavra isso, mas vários atletas que eu tenho trabalhado, é um fogo interno, é um olhar, é uma vontade, sabe? É uma coisa que o cara tem assim, meu irmão. O cara não... Ele não... Não é que ele não tem medo, não é que ele acha que ele é melhor do que o outro. É uma força interna, uma convicção, um querer muito. Eu quero, eu sei. É um coração de leão dentro do cara, sabe? É um fogo. E você vai vendo, eu vejo, né? Eu não quero dar nome para não botar e nem tirar ninguém, porque não faz sentido. Mas eu vejo um olhar, uma humildade de querer ir além sempre, de sempre dar para ir além. Eles têm uma humildade, uma força de vontade, e essa eu não consigo nomear, eu não quero botar numa emoção simples, mas você vê que o cara tem um fogo interno que ele fala, meu irmão, é hoje. E aí você vê aquele olhar e você vê que o cara entra num estado, sabe? O cara sempre, ele tem uma raiva, entre aspas, quando ele erra, ele fala, meu irmão, eu sei que estava ali, eu sei. E ele acorda no dia seguinte com mais vontade. O erro não derruba ele. Talvez os grandes campeões, quando ele perde, ele erra, ele sente a amargura da derrota. Só que é o tempo suficiente para ele acordar amanhã mais cedo e fazer mais. Eu acho que essa é uma qualidade do campeão. O Djokovic fala muito isso. Sim. Que ele fica frustrado em quadra. Ele fica puto em quadra. Só que a diferença é que o tempo que ele fica nisso é o tempo dele tomar consciência, voltar para a presença e fazer melhor.
né? O Kobe Bryant falava isso, o Jordan falava isso. O tempo que eu fico na frustração é o suficiente para assumir minha responsabilidade. Ele assume a responsabilidade por aquilo, só que ele não fica sofrendo. Ele sente aquela dor e aquela dor faz ele levantar mais cedo. Então, né, acaba que eu falei disso aqui hoje, né? Sim. Então, tentando traduzir, eu acho que essa é a grande qualidade de um campeão. Ele reconhece, ele tem autorresponsabilidade e ele levanta rápido. Ele cai e levanta. E ele sente aquilo. E ele tem humildade para reconhecer o erro e falar, mas eu sou capaz e eu vou. E é isso que faz ele ser um cara... Você fala, meu irmão, esse cara é um super-homem. Sim. Só que se ele é um super-homem, eu sou, você é, e todos em casa são. Todos são. Interessante, né? Do que nós falamos hoje, né? Eu vejo que é a conexão entre os pés no chão e a cabeça no além, né? É isso. Perfeito. Eu acho que a definição de campeão, assim, eu vejo assim, acompanhando diversas carreiras, assim, né? Assistindo, eu acho que o cara, na cabeça dele, ele já é campeão. Ele não pensa quando eu vou ser campeão, ele já é. Perfeito. Entendeu? Essa pra ele qualidade, já é. E assim, não tá ali pra provar pra ninguém. Ele vai jogar porque ele quer, não porque tem que provar. E não tem plano B. Eu vou fazer isso aqui. Não é isso, é isso. Isso é perfeito, você falou. Esses caras que eu conheço assim, cara, o cara... Ele é o primeiro. É interessante sabe? isso, né? E esse mental é muito interessante. Eu vejo isso com meu filho de 13 anos de idade, né, jogador, tá se preparando cada vez mais. Não, lógico que eu não estou comparando essas grandes figuras que foram faladas aqui, grandes esportistas. Mas eu já vi algumas competições e o treinador dele ressaltar isso. Essa vontade de estar sempre do erro, a lágrima descer, mas não é para a lágrima descer querendo ser melhor que os outros, é superar o próprio erro, entendeu? E dali já tá pronto para ganhar de novo, entendeu? E além. E além, cara, é impressionante isso. É impressionante essa força. É impressionante. Isso aí é uma coisa interessante, né? De perceber. E nem todos são assim, né? Não é todo, não. Eu trabalho hoje aí, sei lá, com 20 atletas. E tem uma atleta que eu trabalho também, joga tênis. Desde que ela chegou, eu falei, cara, é questão de tempo. Uhum. Porque ela sempre se coloca, eu sou melhor. Só que ela não abaixa o outro. Uhum. Não é melhor que o outro. Não, ela acredita que ela é acredita melhor. nela, né? Ela acredita. E ela vai se superando. E cada vez fala, cara, é incrível. E é uma força de vontade. E é lindo. E é isso que me instiga. Cara, só ela tem isso? Como a gente desperta isso? Em que eu posso ser um campeão na minha vida. Eu posso superar a minha depressão. Eu posso superar o meu pânico. Você tem essa força. Você tem esse poder. Só que você, durante tanto tempo, e é bem delicado isso que eu vou falar, você praticou ficar nessa angústia, você ficou bom ficar nessa angústia. E você se esquece de quem você é. E o mundo valoriza muito mais a sua angústia do que os seus valores como ser humano. Se você pegar uma pessoa com depressão, ela tem caráter. Sim. Ela tem virtudes. Ela tem qualidades humanas incríveis. Mas ela está olhando para isso? Ou ela só está olhando para a angústia dela? E ela pratica tanto olhar para essa angústia porque dói. Às vezes uma dor emocional dói tanto quanto uma hérnia de disco, um braço quebrado. Sim. E ela fica tão naquele mundo que ela vai esquecendo que ela é uma filha, um filho maravilhoso, que ela tem qualidades humanas de empatia, de compaixão pelo outro. Então, a gente tem que trazer uma psicologia que não olha só para a doença, para a dor. A dor existe. Mas a vida é maior que a dor. Sabe, quando uma pessoa que ela pensa em tirar a própria vida, ela não quer matar a vida. Ela quer matar o sofrimento. Ela não quer tirar a vida. A vida não se mata. Ela quer matar a dor que ela está sentindo. O sofrimento, a gente consegue tirar ele, porque ele é uma construção. E a dor a gente consegue acolher.
Entende? Então, a gente tem que trabalhar com uma psicologia que não nega a dor, Sim. acolhe a dor, mas olha as virtudes e qualidades daquele ser humano, porque ele tem luz, ele tem brilho, ele tem beleza. Então a gente tem que ajudar essas pessoas a verem a beleza humana que ela é. Quando a gente se reconecta com as nossas virtudes, as nossas qualidades humanas, a gente tem força, que é os que os grandes atletas têm. Eles têm essa clareza da força, do potencial, das virtudes, do processo. Eles se nutrem disso, e não da derrota. Sim. Ele não se nutre da derrota. Então a gente tem que entender e ampliar essa compreensão toda. E, de novo, eu volto para o início do nosso papo. Se eu não tenho consciência do que eu estou pensando, do que eu estou sentindo, do que eu estou experimentando no meu corpo, nada disso é possível. Pra que eu tô aqui, né? Nada disso é possível. Você, falando de projeções, né, que o nosso cérebro ele faz, né? Eu tive uma hernia de disco que eu sentia dor, assim, nível 11, vamos dizer assim, que eu não era insuportável. Eu tomava o Tramal, o máximo que você pode tomar é um comprimido a cada 8 horas. Eu tomava a cada 4 horas e no intervalo de cada 4 horas eu tomava 2 comprimidos de pirona. Ou seja, assim, eu estava medicado num nível altíssimo, eu fedia remédio e fazia fisioterapia, hidroterapia, osteopatia, fazia muita coisa. Aí chegou num ponto assim que eu tinha, sei lá, uns 6, 7 meses assim com essa dor, com aquela dor. Aí eu comecei a projetar minha vida daquele jeito. Falei, não, beleza, acho que minha vida vai ser o resto da vida assim. E comecei a projetar, vou deixar de fazer isso, vou deixar de fazer aquilo. E eu não sentia já a perna esquerda, o pé, não sentia o pé, encostava, não sentia nada. Tava andando mancando, meu filho tinha nascido, não conseguia carregar ele, tinha que ficar deitado e tal. Uma situação, eu comecei a projetar, agora eu vou fazer isso e tal. E eu sempre sonhei em fazer um Ironman. E eu lesionei por estar treinando na época. O meu melhor auge físico eu estava treinando e acabei, não foi por conta disso, mas eu descobri que eu tinha uma lesão. E eu comecei a projetar, não vou mais fazer um Ironman. Aí quando eu pensei isso, eu falei, meu Deus, a vida mudou, né? Então acho que vai ser o resto da vida assim. E comecei a projetar. E eu tava achando natural isso, sentindo dor e tomando remédio e projetando isso. Aí quando um dia eu parei, falei, cara, eu não posso isso, eu não quero isso pra minha vida. Eu não quero viver isso. E foi quando eu já tinha feito todos os médicos falaram que tinha que operar, e o novo, falei, cara, eu não vou operar de coluna agora. Se eu operar de coluna, agora eu vou ter que operar daqui a 15 anos, 20 anos, não vou resolver o problema. Aí foi quando eu vi algumas pessoas falando de meditação, como eu falei no início do episódio, né? Eu super cético com isso. Aí eu falei, não, beleza, eu vou fazer. Aí eu comecei, era de manhã, depois do almoço e à noite. 10 minutos, era meditação guiada, era só prestando atenção em alguma coisa, sempre direcionando o pensamento. E assim, a primeira mudança que eu senti foi que eu parei de pensar nas projeções, que eu só pensava nisso. Sim. Porque era muita dor, então eu pensava, cara, como é que eu vou conseguir viver com essa dor, suportar essa dor? Eu tava assumindo a dor já. Já tava, não, beleza, a dor tá tudo certo, vou viver assim. Mas quando eu vi que eu não queria viver aquilo, então eu comecei a parar de pensar isso. Aí quando eu vi, eu comecei a voltar a sentir a dor de verdade. Aí eu comecei a perceber onde eu tava sentindo a dor. Que eu sentia dor do meio das costas até a ponta do dedão do pé. Aí eu comecei a sentir onde era exatamente o ponto que irradiava a dor. Aí foi diminuindo. Aí de repente teve um dia que eu não senti mais dor. Então assim, que você tava falando, né? Muitas vezes a gente realmente só dá um tempo pra gente parar e olhar e perceber. Hoje, né? A gente fica bom no que a gente treina. Tudo que a gente treina, a gente fica bom. Se você treinar, ficar ansioso, vai ser profissional. Vai ser profissional. Né? E é isso que você falou, né? Eu convivo, né? A sua história é muito parecida com a minha, são 10 anos de dor crônica e sofrendo com dores e como me regulando muito na dor, né? Até que nos últimos 3 anos a coisa ficou insuportável a ponto de eu demorar 5 minutos para sair da cama e acordar todo doído. E eu começar a ver que não dava mais. O meu emocional, por mais que eu me regulasse, meditasse,
Chegou num ponto que eu falei, não quero mais, cansei da dor. Já aprendi muito com ela, né? E fiz várias mudanças, né? Então agora eu tenho uma coisa aí, um processo inflamatório crônico, estou tratando e vou culminar nessa cura e nessa evolução fazendo o meu Ironman ano que vem, nos meus 50 anos, depois de 25 anos do meu primeiro Ironman, né? E é isso, a gente tem uma capacidade... Eu gosto de tratar a cura como cuidar. A gente tem uma capacidade de autocuidado que a gente desconhece. Olha a gentileza amorosa, olha a empatia pela dor. Olha como você foi conhecendo ela, cuidando dela, trazendo ela para perto, não deixando ela ser maior que você, parando de construir cenários, lidando com a realidade. Esse é o caminho. Agora, a gente precisa chegar nesse nível de dor para começar um processo? Às vezes sim. E tudo bem. E tá tudo bem. Quando eu tomo consciência, eu tenho a possibilidade de modificar, crescer. Sim. Mas se eu caio no vitimismo, na dramatização, eu perco a oportunidade de conhecer o meu poder humano. E isso é incrível. Pedro Lobo, o que é o ser humano, então, para você? Amor, verdade, honestidade, compaixão, empatia e dor também. E dor também. E vida, e beleza, e uma coisa incrível. É incrível que a gente é capaz. Olha que incrível que você está falando. É incrível. A gente é incrível. A mente é maravilhosa. A mente é criativa, ela é inteligente. Só que ela está direcionada para a dor, para o problema. A gente tem que ensinar essa mente a ver a beleza e a criatividade e a inteligência que nós carregamos. Que é para construir um mundo melhor, depende dessa inteligência para construir esse mundo melhor. Porque é fantástico a gente construiu. Sim. Agora está na hora de construir um mundo interno melhor. Porque a solução, a revolução é interna. Só assim para a gente viver esse mundo que a gente tanto sonha e a gente espera, né? Para que nossos filhos possam viver no mundo melhor. Né? Por isso que eu falo, se hoje eu faço isso porque eu quero um mundo melhor para as minhas filhas. Eu quero que elas tenham oportunidade de experimentar a beleza que eu experimento em muitos momentos da minha jornada humana. E hoje é fantástico o que a gente pode experimentar nesse mundo maravilhoso. Mas a gente tem que se autoconhecer, não tem jeito. Um bate-papo aqui, na verdade, foi um mestrado aqui de autoconhecimento, de ser humano. Eu gostei muito, assim, das coisas que foram faladas aqui. O Pedro aqui deu uma aula pra gente, né? E foi muito bom tê-lo aqui nessa entrevista, nessa conversa esclarecedora. O Lamparina é isso, né? O que a gente procura, a gente não quer dizer que a gente está certo, mas a gente procura colocar o seu conhecimento, o nosso conhecimento, para que as pessoas possam ter essa reflexão. Isso é uma coisa muito boa. Sempre lembrando também do grande apoiador que está com a gente aqui atrás, através da inclusão social, através da revista, o Porta-Voz, que vai ao seu encontro nos bares, nos restaurantes aqui de Brasília e no Rio de Janeiro, e apresenta para vocês a revista. Então, recepciona eles de uma forma carinhosa, uma forma bem, que são pessoas ali que estão ali fazendo com maior amor, e lembrando sempre da compaixão aos seres humanos. É muito importante. Legal tê-lo aqui, Pedro. Pô, eu que agradeço, né? Afinal, o processo todo é essa lamparina acender dentro de nós. É isso. É isso aí. É uma busca, né? Essa é a busca. E as pessoas, rede social, como que é? Eu fiquei ansioso aqui para procurá-lo aqui, também a gente trabalhar melhor esse assunto, né? E a mente humana é uma coisa brilhante, né? Incrível. @Pedro Lobo Mindful. Então, no Spotify tem meditações guiadas, Pedro Lobo Mindful. No YouTube tem conteúdo. No Instagram eu não sou muito... Eu sou ativo, mas não sou ativo. Sei. Mas eu sou ativo. Né? Eu sempre sou ativo quando eu realmente
tenho algo para falar que eu estou sentindo naquele momento. Sim. Né? Eu uso muito o Instagram para falar, sentir uma coisa eu falo. Então, não tenho roteiro, né? Então, sempre tem alguma coisa que eu estou refletindo ou postando sobre algum programa, algum curso, algum treinamento, alguma mentoria. Então, mas eu estou aqui, é fácil me achar, estou em Brasília. Legal. Muito bom. Pedro, para mim está sendo uma oportunidade estou bem satisfeito de poder conversar com você aqui e sinta-se à vontade, quiser voltar ao Lamparina, a casa é sua, as portas estão abertas para a gente poder continuar essa conversa, né? E também falar de outros assuntos também. Não, com certeza, pode me convidar que eu venha amarradão, falar o caminho de Santiago de Compostela, Isso. 8 meses na Índia, quando eu fiquei, né, cavaram um buraco lá, eu fiquei várias horas lá só respirando, pã. Então tem muita experiência maluca por aí, dessas vivências, e quando vocês quiserem, né, se um dia também quiser a gente chamar aqui e fazer um mini treinamento, como o cara pode começar a meditar em casa, Legal. né? Então Muito estou bom. aberto, eu vou ficar amarradão de voltar e agradeço a oportunidade que vocês estão me dando, né? Todos vocês também que estão aí acompanhando, segue o Lamparina no Instagram, no YouTube, vamos nessa, cair para dentro. Isso aí. Para quem conhecendo o Lamparina agora, a gente, quando convida um convidado, geralmente é por contatos, e a gente não faz um roteiro na conversa, a gente mais ou menos troca uma ideia ali e conversa e sai uma coisa natural, porque a ideia é a gente não, vamos dizer assim, né, trazer um roteiro muito quadrado, a ideia é a gente conhecer o ser humano, né? O Lamparina Cast Podcast mais humano do Brasil, justamente porque a gente traz pessoas de diversas áreas, diversas atuações profissionais e pessoais, tanto de experiências, para realmente a gente ver que o ser humano não adianta você querer, olha, se você fizer isso, vai acontecer assim, assado. Cara, pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, né? Sim. Então, cada um é um, como você bem colocou, assim, foi bem legal. E espero a gente poder ter outras oportunidades também. É isso, Lamparina Cast, conectando pessoas no coração do Brasil, aqui em Brasília, mais um episódio super especial. Um abraço, até a próxima. Até.